Olá, Adriana Dantas e toda a família Dantas, sejam muito bem-vindos, Dona Wanda, Sodivaldo, Márcio, Marcos e a Andréia, né, que agora mesmo já estará aqui conosco, com certeza. Sejam muito bem-vindas. Joana Bandeira, muito boa noite também para você, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês, boa noite também, Vânia. Olá, Valdete, muito boa noite, seja bem-vinda. Selma e Dinho, boa noite para vocês. Olá, Andréia Dantas. Leda Lovato, muito boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite também, seja bem-vinda. Cláudia Honori Eliane, muito boa noite. Anitta e Clarindo, boa noite. É sim, Anitta, estamos conversando agora. Sejam bem-vindos você e o Clarindo. Olá, Lídia, boa noite também. Rosali, seja bem-vinda. Lourdes Ogata, muito boa noite também. Ronaldo Farc, seja bem-vindo. Olá, Daí, muito boa noite também, seja bem-vinda, você, seu companheiro. Adriana Valério, muito boa noite. De nada, Anitta e Clarindo, somos nós quem agradecemos. Flávia Andréia, muito boa noite também para você, seja bem-vinda. Boa noite, Mariângela. Senhor Antônio Pazotto, muito boa noite. Oneida Alves também, seja bem-vinda. Jossanã, muito boa noite. Boa noite também, Aninha e Adriano Borges. Cidinha Vieira, muito boa noite. Olá, Tuca, seja bem-vinda. Nossa, estou cumprimentando aqui, esquecendo da hora, né? Está na hora de nós iniciarmos. Marceléia, muito boa noite, seja bem-vinda. Deixar aqui também o nosso boa noite para a Rosilene, que, como disse, está tendo muitos compromissos lá na escola. Deixar também o nosso boa noite para Elisângela Florencio, que também está com alguns imprevistos nesse horário, mas está assistindo em outro. Falou que não deixa de assistir, isso é muito bom. Marcelo Machado, muito boa noite também. E que, bom, todos vocês aqui, mais uma vez, para nós elevarmos o nosso pensamento um pouco mais, aproveitar esses instantes, né, para fazermos algumas reflexões. Eu sei que muitos de vocês estão aí nos seus afazeres, cuidando da sua casa, cuidando dos companheiros, cuidando de várias coisas, né? Valéria Cruz, boa noite, seja bem-vinda.
Rosilda Martins, boa noite também. Mas que a gente possa e consiga nesses instantes, né, mesmo com alguma tarefa, alguma atividade, manter a nossa vibração em alta e abrir um pouquinho mais a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos para aquilo que a espiritualidade preparou para esta noite, né? Então, que a gente possa nesse processo e nesse instante de elevação, mais uma vez agradecer a Jesus e a espiritualidade por estarmos aqui nesses instantes compartilhando não somente as informações, mas também compartilhando energia, compartilhando alegria, compartilhando vibrações, a fim de que, unidas, possam ser distribuídas a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que ainda precisam, sobretudo de um despertar da consciência para identificar as verdades que nos envolvem, as verdades que envolvem a vida e principalmente as verdades que envolvem este nosso relacionamento com o Criador, que através da lei de adoração nos permite uma conexão mais viva, mais presente, real e sobretudo que redundará num fortalecimento das nossas próprias energias, para que caminhemos mais firmes rumo à nossa evolução, ao nosso progresso e principalmente caminhemos com paz, com tranquilidade e principalmente com alegria. Com certeza a alegria é uma das formas de adorar a Deus mais fantásticas que existe, mas aquela alegria com base na consciência tranquila, uma alegria com base no bem, na fraternidade, na solidariedade. Uma alegria que redunda num bem-estar por estarmos também cumprindo todas as leis que envolvem a própria natureza. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigado, espiritualidade, principalmente ao nosso anjo guardião, por ter cuidado tão bem de nós, e que nós não os decepcionemos, fechando o ciclo da nossa existência corporal, nós encarnados, coroados de êxito, claro, e que as nossas orações e vibrações, que tudo aquilo de bom que estamos sentindo nesse instante, se espalhe pelo nosso lar, atingindo os nossos familiares, amigos, colegas, vizinhos, e principalmente aqueles que se dizem nossos inimigos, a fim de que todos resolvamos os nossos problemas, eliminemos os obstáculos e dificuldades e conquistemos a felicidade. Que assim seja. Mais uma vez agradeço a todos vocês e obrigado. José Ricardo, muito boa noite. Iraci Rosa, boa noite também. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Ah, sim, com certeza. 11 anos que ele possa, lá no mundo espiritual, captar todas essas energias, né, Adair? Gisela Goulart, boa noite também, seja bem-vinda. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, olá, Natália Silva, boa noite também, Luiz Analim, seu Luiz Alberto, muito boa noite. Aqui estamos nesta sequência, olá, dona Leopoldina, na sequência das nossas reflexões sobre o livro dos Espíritos. Joana Carneiro, boa noite, e a todos os companheiros aí da comunidade. E nós estávamos no nosso último encontro conversando um pouquinho sobre o politeísmo, né? Que é nada mais nada menos do que essa adoração a vários deuses, algo muito comum na nossa sociedade, algo muito comum na atualidade e algo muito comum de uma forma como um todo. Porque nós ainda, mesmo tendo este conhecimento ou os conceitos espíritas, nós ainda, de uma forma, repito, comum, adoramos tudo aquilo que foge e escapa ao nosso conhecimento, que foge e escapa à nossa compreensão. E muitos de nós, infelizmente, ainda adoramos seres extracorpóreos, apenas e tão somente por nos apresentar algo distinto, sem focarmos neste Criador exclusivamente,
como o Pai que o próprio Cristo veio nos ensinar a amar. Temos ainda dificuldades de identificar todos os atributos desta divindade. E a falta de compreensão, sobretudo no que tange ao abstrato na nossa vida, nos leva a acreditar, ou melhor, nos leva a viver de acordo com os vários deuses que foram criados no passado, principalmente por conta da nossa ignorância e da inteligência e capacidade de alguns, por conta desse processo de interação de ambas as comunidades, tanto dos encarnados quanto desencarnados, para buscar juntos a evolução do planeta. Então, um dos questionamentos de Kardec foi exatamente isso: se o politeísmo não poderia ter nascido dessas manifestações mediúnicas que era muito comum naquela época, associada à ignorância das criaturas que não conheciam, assim como nós hoje, se não estudarmos, continuaremos não conhecendo todos os processos que envolvem essas manifestações extracorpóreas. Então, que a gente avance cada vez mais nesse processo, nessa busca de conhecimento, para nós vencermos isso que poderíamos chamar de obstáculo, que é o politeísmo. Bom, em decorrência desse próprio politeísmo, nós tínhamos as nossas formas de adorar aos deuses, ou adorar ao verdadeiro e único Deus. Mas antes, só cumprimentar aqui Helena Coelho, boa noite também Gustavo Duarte, Luísa Silva, muito boa noite para você, para Dona Leone, sejam bem-vindas. Iraci Prestupa, muito boa noite também Famiano, seja muito bem-vindo. Então, para nós, neste processo, ou estabelecendo vários deuses, cada um com as suas preferências, cada um atendendo a determinados pedidos ou alguns gostos, nós tínhamos as nossas formas de adorá-lo, e uma das principais, sobretudo no passado, e que Kardec traz nesse ponto, é exatamente os sacrifícios. Gente, ainda bem que Jesus veio e nos ensinou a prece como forma de adoração a Deus. Também agradecemos muito a espiritualidade por nos mostrar que os nossos atos são, com certeza, as melhores formas de nos conectarmos com o Criador e o adorarmos. É uma forma de demonstrar a nossa aliança e a nossa fidelidade ao Criador, né, Cecília Machado? Boa noite, seja bem-vinda. Agora, nós não podemos descuidar, e isso é bom e interessante, por quê? Porque muitos, de novo, pela própria ignorância, ainda se encontram ligados às formas antigas de adoração. E essas formas antigas de adoração, quando a gente não consegue, por exemplo, colocá-las em prática, a gente sente um vazio lá dentro e a gente não consegue essa conexão com o Criador. Parece que falta alguma coisa. Ah, mas eu deixei de fazer isso. Nossa, então eu perdi minha conexão. Deus não ouviu minhas preces. De novo, tudo por ignorância, porque o Cristo deixou muitas informações para nós que essa conexão é muito mais fácil e muito mais simples do que nós imaginamos. Nós estamos inseridos dentro do próprio Criador, se podemos assim dizer, e Ele com certeza sabe e conhece todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos. Então, a adoração, como a gente aprendeu lá no início, é justamente aquele ato onde eu, ou onde nós, vamos manifestar ou vamos exteriorizar o reconhecimento por este ser supremo que rege todas as coisas, todas as pessoas, todas as criaturas. Lógico que rege através de leis que já são perfeitas, e ele não precisa ficar toda hora colocando o seu dedinho em determinadas coisas para que elas funcionem absolutamente, né? Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vindo. Então, voltando um pouco, Kardec vai lembrar desta forma de adoração a Deus, que eram os sacrifícios.
na 669, que é a primeira pergunta desse tópico, ele vai inclusive voltar, remontar à alta antiguidade, onde se falava de sacrifícios humanos. E aí ele faz um questionamento, mas como é que a gente pode entender, ou como que se explica que o homem teria sido levado, sido convencido, não sei, a crer que para agradar a Deus nós precisaríamos sacrificar as suas próprias criaturas? Mas, gente, como diz a espiritualidade, nós não compreendíamos Deus. E eu vou repetir, ainda hoje muitos de nós não compreendemos Deus. Se me permitam, é algo assim muito comum que acontece, lógico, por favor, longe de críticas, mas só para o nosso entendimento. Gente, tem muitas, e não são poucas, não são muitas pessoas mesmo, que ainda hoje fazem determinadas promessas para se conectar com o Criador e obter dele alguns benefícios. As promessas de hoje é uma forma justamente dos sacrifícios de ontem, para mostrar que nós não estamos muito longe do início desta nossa compreensão. Nós não sabíamos, como diz a espiritualidade, que Deus é fonte de vida, de bondade, de misericórdia. E aí é claro, quando você vai adorar alguém que você não conhece e não compreende, você vai fazer aquilo que talvez para você fosse algo, ou que representasse vamos assim dizer, algo inusitado, diferente e único. Nossa, mas Deus, para adorar a Deus, eu preciso de alguma coisa. E o que é mais valoroso? O mais valoroso é com certeza a vida humana. Então, eu vou sacrificar uma vida humana para poder adorar este Deus. Só para vocês terem uma ideia como que as coisas funcionavam. E na própria pergunta, Kardec vai lembrar, isso é da alta antiguidade, gente, porque nós não tínhamos um senso moral desenvolvido de jeito nenhum. Nós não tínhamos ainda uma ideia, a gente só imaginava um Deus ou algum ser sobrenatural, mas a gente não sabia nada dele. E como nós não sabíamos nada dele, por isso que eu falo, Jesus teve uma missão e uma tarefa fantástica, uma apresentação assim do Criador que é inigualável. A nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar, ela tinha tantos equívocos, que para vocês terem uma ideia, né? Eu acho assim, hoje a gente até pensa em ser um absurdo. Como que você pode agradar a Deus extinguindo a sua própria criatura? Se eu sacrificar um ser humano, eu estou agradando. Como que pode? Imagina só, alguém que quer agradar a você, pega lá, por exemplo, o seu filho e o mata. Estou sacrificando o seu filho porque eu quero te adorar, porque você é o máximo, porque você... Gente, como é que nós nos sentiríamos? Então, realmente é algo que foge, que escapa, né? E é até interessante a história da humanidade, sobretudo nessa parte dos sacrifícios humanos, que principalmente a depender da vítima, nós estaríamos agradando mais a Deus. Tem até vários filmes que falam isso. Se você, ou em determinado momento, você precisa sacrificar uma princesa e ela tem que ser virgem, para agradar a Deus. E aí sim, ele vai ficar, vamos assim dizer, numa boa com a gente. Ele vai ficar numa boa com o nosso povo. Hoje, a gente pode dizer, e eu creio que todos vocês imaginam, é realmente um absurdo, né? Então, Kardec pega, até ainda vai julgar um questionamento, né? Você está falando então, ou nós estamos aqui concluindo, que primeiro iniciou-se o sacrifício de seres humanos, ou os sacrifícios de animais precederam aos sacrifícios humanos? Se a gente pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, o que nós vamos encontrar lá na época de Abraão? Justamente para
demonstrar, e aí depois ficou comprovada a fidelidade e a aliança de Deus com aquele povo, teria sido pedido a Abraão o sacrifício do seu próprio filho. E eis que Abraão sai com Isaac, né? E a Bíblia conta de uma forma bem interessante, bem poética, Isaac levando o feixe de lenha nas costas, e aí ele estava até preocupado, né? Pá, nós vamos sacrificar, quem que deu o animal, a gente não está aqui e tal. E Abraão não tinha nem como falar para ele, não, nós estamos indo lá, é para sacrificar, é você. Vou sacrificar você exatamente para adorar a Deus, porque Deus exigiu este ato de fé, né? Aí até que chegou naquele momento, quando ele estava para demonstrar, aparece-lhe um anjo e lhe apresenta um animal, ele pega o animal e sacrifica o animal no lugar de Isaac. Então é uma história ou é uma demonstração de fidelidade daquele patriarca do povo, mostrando, e aí automaticamente, né, como ele conseguiu demonstrar a fidelidade a Deus, Deus prometeu a ele uma descendência numerosa, né? Então é aquelas formas, sacrifício humano, ou não, peraí, não precisa sacrificar não, pode ser aqui um animal, mas isso, gente, sabemos de toda a simbologia que envolve as escrituras, e a gente sabe como que não poderia ter sido o próprio Deus, como se conta, tá? Eu sei que muitos de vocês ainda têm esse carinho todo especial pela Bíblia, não é para poder perder, mas não faz sentido, principalmente em cima do que o próprio Cristo disse, que este Deus nosso também estaria num processo evolutivo. Não faz sentido. Porque Deus, Ele o é desde o início dos tempos. E quantos planetas? A gente fala de Jesus. Jesus ajudou a construir o nosso planeta. Ele já era um Cristo. E se Jesus já era um Cristo, ele já conhecia Deus, e o Deus não poderia ser diferente daquele que ele nos apresentou. Então, eu não posso entender um Deus do Antigo Testamento como sendo aquele que exatamente falava com as criaturas, falava através dos profetas e destruía as pessoas, destruía os povos, tá? É um simbolismo, e um simbolismo de uma profundidade muito grande. Nós temos que entender dessa forma, mas a gente não pode atribuir aquelas falas, aquelas conversas verdadeiramente a Deus, tá? Só chamando a atenção de vocês para esse ponto. Até a Valdete coloca aqui, que Deus que Abraão estava servindo. Não, Valdete, o objetivo era exatamente esta manifestação de um Deus único, tá? Era aquele Deus único que eles estavam tentando mostrar, mas principalmente demonstrar a fidelidade daquele grande patriarca, e aí de alguma forma para convencer o povo que eles deveriam ouvir sim aqueles seres que estavam justamente conduzindo-os ao Criador. Cidinha, boa noite, seja muito bem-vinda também. Então, nós percebemos, e aqui a própria espiritualidade respondendo para Kardec. Ah, sim, sempre depende, e principalmente do grau evolutivo que cada um de nós nos encontramos. Por isso que eu chamo muita atenção. E falar de politeísmo, falar de vários deuses, eu ainda relembro como nós vivemos hoje. Eu chamo atenção como que nós hoje identificamos todas as coisas, identificamos os deuses e principalmente, a nossa forma de viver. Agradamos a que tipo de Deus? Bom, seguindo aqui, nós precisamos, então, exatamente estabelecer com Kardec essas informações. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Essas informações e entendermos esse processo de conexão com o Criador e principalmente através dos sacrifícios. Na questão 670, Kardec continua exatamente querendo saber, olha, se há de alguma vez possam ter sido agradável a Deus, vocês imaginem, mesmo assim, com todos esses sacrifícios, a gente sabe que Deus não tem necessidade, a gente não precisa sacrificar ninguém para adorá-lo. Hoje a gente sabe disso.
Mas, naquela época a gente não sabia, Kardec pergunta, será que porventura algum desses sacrifícios poderia ter sido agradável a Deus? E aí ele utiliza uma expressão até para nos ajudar a entender. Quando há por detrás uma piedosa intenção. Tranquilo, meu irmão Wagner, muito tranquilo, fique em paz. Quando há uma piedosa, porque a espiritualidade já ensinou muito para nós, a gente já viu que em diversos pontos, né? O que mais vale? Gente, o que mais vale é a intenção, a forma como você vai extrair, ou o que você está pretendendo. Então, será que lá nos sacrifícios não tinha, pelo menos boa parte das pessoas, aquela intenção de agradar a Deus? E a Kardec quer saber, será que em algum momento não foi assim, um pouquinho agradável a Deus? É lógico que agradar não agradaria a Deus. Mas nós também não podemos deixar de avaliar esse Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua capacidade, ou melhor, o seu amor por todas as criaturas, que o faz compreender todas as coisas. O faz compreender e automaticamente ensinar. Até mesmo porque a gente vai percebendo aos poucos o princípio inteligente ou o princípio espiritual, ele é imortal. Então, por mais que a gente fale em sacrificar, nós estamos sim exterminando uma vida física, mas nós não estamos destruindo como muitos imaginam, até mesmo porque a gente vai estudar logo na sequência, na lei de conservação e destruição, que esta destruição nada mais é do que uma transformação, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tudo passa por processo de transformação. Então, sabendo Deus de tudo isso, ele poderia sim compreender. A sua misericórdia não ia deixar ele fazer algo diferente, né? Ele compreenderia, mas falar assim que estava agradando, claro que não. Eu estou destruindo uma criatura, destruindo um filho dele, ou uma oportunidade, uma chance do filho dele. Não pode ser agradável, mas compreensível, eu tenho certeza que era. E aí, é claro, a cada uma das oportunidades, a gente vai percebendo que nós estamos num caminho equivocado. E quando a gente percebe o caminho equivocado, nós retomamos a reta que vai nos conduzir até a nossa evolução e o nosso crescimento, tá? Então, vamos nos lembrar, Deus sempre irá nos julgar pelas nossas intenções. E aqui, eu gosto sempre quando estou comentando isso, para nós avaliarmos, gente, as críticas que nós fazemos com relação a outras pessoas, com relação a outros cultos, porque nós temos essa dificuldade de compreender os outros, passamos a criticar a forma como eles fazem. Por exemplo, eu falei agora há pouco aqui dessas promessas que muitos fazem, e esses ensinamentos vai nos ajudando a entender isso. Se Deus tinha essa compreensão, por que nós não teremos? Por que nós vamos nos colocar naquela condição de críticos e de julgadores do comportamento alheio? A intenção daquela pessoa, qual que é? Muitas pessoas vão, por exemplo, xingar e reclamar: mas fulano está lá na tal igreja, o pastor só está querendo levar vantagem, e às vezes a gente critica a pessoa. Não, mas a intenção dela é a das melhores, ela está ali e aquilo ali está mudando ela, está melhorando ela um pouco. Então, por quê a crítica? Não, mas você tem que sair, você tem que ver, você tem que enxergar. Não, calma, cada um tem ali o seu tempo exatamente de compreender todas estas questões, tá? Então, são ensinamentos que vão nos remetendo, né, Dona Maria Geraldo, boa noite, vão nos remetendo a este autoconhecimento e principalmente a correção desses comportamentos equivocados que nós temos, e principalmente dos julgamentos.
Na questão seguinte, 671, Kardec já vai fazer um questionamento também muito interessante, que, claro, para nós aqui eu acho que é de mais fácil entendimento e compreensão. E é justamente a questão das chamadas guerras santas. Gente, será que poderíamos utilizar essa expressão guerra santa? Seria muito complicado, né? Chamar um extermínio de irmãos de guerra e santa é algo realmente difícil e complicado. Mas era como eles nominavam naquela época, por conta exclusivamente da intenção que todos possuíam, né? Lilian, Rodão, boa noite, seja bem-vinda. Era justamente por conta da intenção deles. Qual que era a intenção? A nossa intenção é justamente conquistar determinadas partes, determinados territórios, que a Guerra Santa foi muito em cima disso, principalmente para manter ali aquele ponto de adoração da criatura para com o seu Criador. É exatamente para poder restabelecer determinada região, determinado templo nas mãos daquelas pessoas que acreditam, para que eles não sejam destruídos, porque o outro não acredita, então ele vai lá, pega e destrói. Representa ainda para muita gente um local onde as pessoas vão expressar a sua própria fé. Claro, Jesus ensinou, nós ainda temos dificuldade de aprender, mas Deus é Espírito, e em Espírito e verdade deve ser adorado. Mas essas guerras santas, elas visavam exatamente isso: constranger, obrigar e principalmente estabelecer lugares fixos para esse processo de conexão. Então, Kardec vai perguntar sobre isso. E não deixa de ser, né, uma forma de sacrificar uma criatura, sacrificar um irmão para adorar ou agradar a Deus. Até parece que Deus ia exatamente ficar preocupado com tudo isso. Olha aquela terra, aquele local onde Jesus esteve, ele é santo, ele é sagrado, então nós temos que ir lá e matar todo mundo. A gente sabe que não. Mas a espiritualidade vai dizer, aqui respondendo a Kardec, que havia muita influência dos maus espíritos. Gente, nós sabemos que, sobretudo num determinado período da história, e Emmanuel fala muito do ano 300 depois de Cristo, nós desvirtuamos muito os ensinamentos dele. Nós unimos, vamos assim dizer, o útil ao agradável, uma expressão bem comum contemporânea. A gente vai ter, vamos continuar em cima daquilo que Jesus falou, tá? E nós vamos trazer ali para junto de tudo isso algumas formas que nós achamos adequadas e ideais. Então, vamos unir tudo isso. E a partir do momento que a gente passa a unir, e em especial trazer e entender que, juntamente com aquilo que o Cristo falou, aquilo que eu desejo e aquilo que eu acho que unindo os dois, nós estaremos, vamos assim dizer, resolvendo os nossos problemas. Foi isso que aconteceu. Então, olha, se tem um lugar, vamos lá, vamos pegar, vamos manter, vamos proteger, vamos dominar. Mas a gente sabe que, e aí é outra questão, né, que Jesus colocou e que a gente não consegue entender, por isso que eu já falei para vocês que eu adoro o livro Boa Nova de Humberto Campos. Jesus veio, e até hoje, os apóstolos naquela época tiveram dificuldade de entender, demoraram um pouco, nós hoje ainda não estamos conseguindo também entender. Jesus veio para instalar o reino dos céus no coração de cada criatura. É no coração. Não é num local físico estabelecido, é no coração. E é isso que a gente está tentando aprender. É isso que a espiritualidade vem tentando nos ajudar. E este é um dos equívocos das chamadas guerras santas que Kardec faz aqui a referência.
Todos nós, como diz o codificador, todos nós, independentemente da religião, a gente adora o mesmo Deus. Só que tem umas religiões que vão chamar e vão trazer ou vão conceber nomes distintos para ele. Mas o objetivo é um só, é exatamente adorar a Deus. Todos. Então eu não posso simplesmente, por conta de o Deus que você chama de um nome diferente, por exemplo, Alá, não é o mesmo do meu, então eu preciso te destruir exatamente para te constranger e você tem que vir para o meu lado. Não. Nós estamos avançando, sobretudo em conceitos e conhecimentos morais, lembrando a questão 798 do Livro dos Espíritos, que a gente vai ver um pouco mais para frente, onde a espiritualidade vai dizer, gente, o espiritismo não vai ser religião do futuro, não. Não pense nisso. Não tentem travar guerras santas hoje com seus familiares, com seus amigos, querendo trazer todos para o espiritismo. Não, o espiritismo não vai ser religião do futuro. Mas ele pode ser o futuro das religiões, a partir do momento que ajuda a todos a compreenderem as leis divinas e, sobretudo, a praticá-las. É isso. Vocês acham que vai colocar na cabeça de todo mundo que existe espíritos em que todos nós devemos nos comunicar com esses espíritos? Nós não vamos convencer os outros disso, não. Aliás, nem nós muitas das vezes não estamos convencidos disso. Mas para poder brigar, a gente quer obrigar. Para brigar, queremos obrigar o outro a entender da nossa forma. Então, não vamos travar nenhum tipo de guerra santa com ninguém, não. Absolutamente. Tá? Então, esse questionamento de Kardec, ele foi interessante principalmente por isso. E aí depois ele vai querer saber, nós estamos aqui chegando já ao finalzinho, sobre a oferenda de frutos da terra. Será que oferecer frutos da terra a Deus não seria mais interessante do que derramar sangue humano ou de animais? Beleza, o espiritualidade falou, certinho, Kardec, é claro que é muito mais tranquilo. Agora, eles reafirmam, a prece vinda do coração, ela é muito mais agradável a Deus do que qualquer outro tipo de oferta. A nossa intenção é o principal. Por isso ele vai fechar este capítulo e essa parte, na questão 673, falando o seguinte, ao invés de você pegar ali aqueles frutos e oferecer a Deus, ao invés de você pegar um animal, matar e oferecer a Deus, por que você não utiliza isso para matar a fome das pessoas que realmente precisam? Será que você não estará agradando a Deus, agradando as suas criaturas, agradando os seus filhos e principalmente diminuindo ou eliminando o seu sofrimento? Então, não existe forma melhor de nós agradarmos ao Criador, né? Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo, do que agradar e auxiliar as suas próprias criaturas. Então, vamos pegar os animais, vamos pegar os frutos, qualquer coisa, e vamos colocar nas mãos das pessoas que não têm o que comer e que passam dificuldades. Pronto, está aí. Por isso a espiritualidade, concluindo essa lei de adoração, por isso a espiritualidade diz que hoje nós adoramos a Deus através dos nossos atos, muito mais do que por palavras ou por sacrifícios. A intenção ainda vale muito, mas os nossos atos, principalmente exteriorizando a nossa intenção de sermos melhor e de ver um mundo cada vez melhor, é o que mais agrada a Deus. É a melhor forma de adorá-lo. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, pela partilha. Fiquem todos em paz, tenham uma excelente noite e continuemos aí conectados com esse Criador maravilhoso.